salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui hoje para falarmos um pouco mais, meditarmos e aprendermos também com o Catecismo da Igreja Católica acerca das verdades da nossa fé. Estamos aqui desde já, você já pode tomar seu catecismo a partir do número 946, onde nós vamos falar aí do parágrafo 5, em que tratamos aqui da comunhão dos santos, né? Nós ainda estamos dentro daquela parte, né, do credo na igreja, em que nós falamos em creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, que faz parte do mesmo artigo de fé que nós já vimos meditando acerca da Santa Igreja. Estamos aqui no parágrafo 5 desta nossa reflexão e dessa nossa meditação do Catecismo. Mas, de início, nós possamos, como de costume, rezarmos e pedirmos a inspiração do Espírito Santo para que Ele venha em nosso auxílio, ilumine nossa inteligência, convide à vontade, para que de forma digna, de forma proveitosa, possamos também meditar, refletir, aprender mesmo e ter o nosso coração verdadeiramente iluminado pela graça, para que possamos entender as coisas do alto. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos, como disse, meditarmos um pouco sobre esta parte do nosso credo, assim, tão tremenda, tão grandiosa da nossa fé, que corresponde à comunhão dos santos, né? Se nós pudermos aqui especular um pouco do que já meditamos dentro das nossas aulas. Nossa última aula teve muita relação com a realidade da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? As últimas aulas que vivenciamos. Finalizamos, inclusive, falando um pouquinho acerca da vida consagrada, conforme nós já tínhamos observado, né? A realidade dos religiosos, dos conselhos evangélicos, a vida consagrada como um todo, os diversos modos de se vivenciar esta realidade ao longo da história da Igreja, né? Em que nós falávamos ali também sobre a realidade das viúvas, a realidade do celibato, toda esta condição ligada aos institutos seculares, né? Bem como a configuração dos eremitas, né? Que nós também falamos um pouco acerca desta realidade na aula passada, os monges, né, os monastérios, enfim. E hoje nós vamos continuar falando ainda dentro dessa perspectiva da Igreja enquanto corpo de Cristo, né, o corpo místico de Cristo. Nós precisamos compreender que dentro desta realidade do corpo místico de Cristo comportam-se aqui os santos. E por isso que tratamos da comunhão dos santos dentro deste mesmo artigo de fé, né? Porque os santos fazem parte deste corpo místico de Cristo, que é a Igreja. É interessante observarmos que quando falamos em santos, quando falamos em comunhão dos santos, né? Nós não estamos falando apenas daqueles que são santos canonizados, né? Que nós temos a certeza por fé que estão no céu a interceder por nós. Não estamos falando apenas dos santos ditos canonizados, né? Muitas vezes santo aqui é um termo técnico que é utilizado para evidenciar aqueles que foram de fato canonizados, ou aqueles santos homens e mulheres que estão no céu, mesmo que nós não saibamos, que nós não conhecemos. Nós temos inclusive também a festa de todos os santos, né? Os veneráveis santos que se encontram já gozando da beatificação, vamos dizer assim, da visão beatífica de Deus, né? Podemos observar no céu, né? Não estamos falando apenas desta condição,
Mas santos aqui, entenda-se que são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que estão inseridos no corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que são batizados, né? Aquilo que São Paulo mesmo vai dizer sempre quando ele se refere nas suas cartas, a todos os santos, né? Aos santos que se encontram em determinada comunidade, podemos assim evidenciar, seja Corinto, seja Filipos, seja Tessalônica, né? Seja Colossos, própria Roma mesmo. Então, muitas vezes ele se refere aos santos, são aqueles que são integrantes do mesmo corpo místico de Cristo, ou seja, todos os batizados, né? Então, nós podemos observar já a partir do número 946, quando ele dá esta continuidade. Ele diz assim: depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior. E a Igreja, se não a Assembleia de todos os santos? Veja bem o que ele mesmo vai colocar aqui. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja. E se notarmos aqui no número 947, ele ainda vai dizer justamente isso. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, perceba, todos os crentes, todos os batizados, podemos assim observar, formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. É muito interessante esta realidade e é tremenda a pedagogia da Igreja e a teologia católica quando ela vai falar acerca disso. São Paulo mesmo remete várias vezes isso nas suas cartas, por exemplo, na carta aos Efésios, né? Aquele que é o corpo de Cristo, a Igreja que é um só corpo, o corpo místico de Cristo. Então nós podemos perceber esta realidade em que a graça de Deus, esta comunhão, ela é comunicada, digamos assim, a todos aqueles que fazem parte deste corpo. E aí podemos fazer até uma analogia, vamos imaginar, vamos pôr um corpo humano mesmo, né? Se nós evidenciarmos, existe toda uma circularidade, digamos assim, neste corpo, né? Ou seja, o dedo que eu tenho presente em uma mão, ele está em consonância, ele está em comunicação com todos os outros órgãos que eu tenho no meu corpo, com os pulmões, com o coração, com o fígado, com o estômago, os intestinos, todos os músculos, as artérias, as veias. Há um sangue que circula e que nutre, né, todas as áreas do meu corpo, podemos assim observar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dedo que sofre uma determinada ferida, podemos assim observar, ou um processo inflamatório, todo o corpo, digamos assim, sente, todo o corpo sabe, de certa forma, acerca deste processo inflamatório ao qual o meu dedo está vivenciando. E graças à saúde do meu corpo é um corpo saudável, é possível que aquela inflamação seja sanada, seja reparada, podemos assim observar, graças a um corpo saudável. Agora imagine você isto levando em conta o corpo místico de Cristo. Esta analogia fazendo menção ao corpo místico de Cristo, em que, do mesmo jeito que nós evidenciamos toda esta realidade, em que nós fazemos parte do mesmo corpo, mas imagine, eu faço parte do mesmo corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas eu faço parte do mesmo corpo místico que São Paulo, que Santa Teresinha do Menino Jesus, que Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis. Eu faço parte do mesmo corpo, digamos assim, que Santo Antônio de Pádua, e tantos santos e santas de Deus que fazem parte deste mesmo corpo. Então, graças, vamos dizer assim, a tudo aquilo que é comunicado a eles, eu também faço parte desta integração, porque faço parte do mesmo corpo místico de Cristo, enquanto batizado. Perceba que maravilha, é consolador sabermos isso. É consolador termos esta certeza. É consolador vivenciarmos esta fé. Esta mesma fé, de que muitas vezes as minhas realidades impuras de pecado, podemos assim dizer, né? As feridas que o meu coração muitas vezes traz, as doenças que eu posso vir a apresentar, sejam físicas, sejam espirituais, sejam de ordem psíquica, mas eu faço parte de um corpo que é saudável, de um corpo muito mais do que saudável, um corpo que é santo.
um corpo que é imaculado, um corpo que, sendo imaculado, mesmo eu com meus pecados, com minhas manchas, não sou capaz de macular este corpo místico, que é Cristo, onde Cristo é a cabeça e todos nós somos os seus membros. Não sou capaz de macular, apesar dos meus pecados. Pelo contrário, é o corpo místico de Cristo que é são, que é saudável, que é capaz de curar as minhas feridas, curar e restaurar, sarar as minhas mazelas, as minhas enfermidades. É capaz até de me santificar mediante os sacramentos. Veja que maravilha, é consolador percebemos esta realidade. Observe o que diz aqui o número 947. Diante de toda esta condição, vai se observar, inclusive, palavras do próprio Santo Tomás de Aquino. Veja o que ele diz aqui no número 947. É preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja, mas o mesmo membro, o membro mais importante que é Cristo por ser a cabeça. E assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e esta comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Ou seja, não sou eu que sou capaz de manchar a igreja, é a igreja que é capaz de me purificar. Podemos observar desta forma, né? Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um bem comum. Perceba toda esta analogia que nos é aqui atribuída por Santo Tomás de Aquino. Note bem toda esta condição. E mais adiante ele vai dizer no número 948, o termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados interligados. Comunhão nas coisas santas, e aqui em latim ele coloca como se fosse sancta, né? As coisas santas, e comunhão entre as pessoas santas, sancti, aquilo que ele vai colocar aqui em latim, e depois ele vai unir as coisas santas e as pessoas santas. É esta grande comunhão aqui. E aí, mais uma vez, eu remeto, quando ele fala aqui as pessoas santas, ele se refere a todos os crentes, a todos os batizados, a todos os que estão de alguma forma, incorporados aqui a este corpo místico de Cristo. Eu digo de alguma forma porque aqui existem até aquelas pessoas que não comungam da mesma fé que nós católicos, né? Como, por exemplo, digamos, dentro do meio protestante, em que o batismo, em algumas comunidades protestantes, é considerado válido para a Igreja Católica. De alguma forma, ainda que imperfeita, porque não está em plena comunhão, eles estão incorporados ao corpo místico de Cristo mediante o batismo. Tanto é que se houver uma conversão de um protestante para a Igreja Católica, e se tiver ciência de que o batismo que ele recebeu naquela igreja, naquela comunidade protestante, se aquele batismo foi válido, não há necessidade de um rebatismo, de ser batizado novamente, está voltando para a Igreja Católica, né? Ou seja, estando incorporado a este corpo místico de Cristo, ainda que não em plena comunhão com a Santa Igreja, mas existe aí, nesse caso, uma incorporação, digamos assim, né? De alguma forma, à Santa Igreja, a este corpo místico. É isso que nós observamos ainda no número 948. Veja bem o que ele diz aí nessa pequena nota. Sancta sanctis, o que é santo para os que são santos. Assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo e de comunicá-la ao mundo. Aquilo que no grego nós podemos observar o sentido desta palavra comunhão, né? Koinomia, como diz aqui o catecismo. Se você notar esta realidade mesmo, percebemos que a comunhão vai muito mais além do que simplesmente estar em uma comunhão de fé, né? Em uma comunhão sacramental. Existe aqui uma participação muito mais profunda neste aspecto quando falamos na comunhão dos santos. É interessante notarmos isso quando ele vai falar aqui a partir do número 949. Veja bem que interessante quando ele vai falar da comunhão dos bens espirituais, né? E aqui ele vai explanar bastante aqui
nestes parágrafos, né, que vão se seguir, vários tipos de comunhão, como ele mesmo vai citar, né? A comunhão na fé, a comunhão dos sacramentos, a comunhão dos carismas, a comunhão dos bens comuns, dos bens materiais e a comunhão da caridade. É isso que nós observamos aí ao longo destes capítulos, desses parágrafos, a partir do número 949. Você é convidado a acompanhar junto comigo esta realidade que já começa logo na igreja primitiva, na comunidade primitiva de Jerusalém, quando nós percebemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos aquilo que é relatado de que eles perseveravam justamente na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Você pode notar isso no livro dos Atos, no capítulo 2, verso 42, ele vai dizer justamente isso, né? Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. É bem interessante. E se nós observarmos, por exemplo, quando percebemos lá logo na primeira epístola de São João, se você notar logo no primeiro capítulo mesmo, lá nos primeiros versículos deste primeiro capítulo, né? Na primeira epístola de São João, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se vos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão dos santos, ela parte, por vezes, a partir deste anúncio. Aquilo que vimos e ouvimos, testemunho dos apóstolos, testemunho do apóstolo São João, aquilo que vimos e ouvimos, devemos compartilhar, devemos comunicar aos outros para que vós também tenhais comunhão conosco. Olha só que interessante esta realidade. Esta comunhão dos santos, ela já começa na igreja primitiva, por ocasião mesmo logo dos primeiros apóstolos, se assim bem pudermos observar. E aí, o número 949, ele fala desta comunhão na fé, né? A fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. É interessante notar quando há o compartilhamento da fé, o compartilhamento deste tesouro, o compartilhamento desta riqueza, não há o empobrecimento. Pelo contrário, há o enriquecimento dos bens espirituais. E é interessante notarmos esta realidade, porque se você perceber toda a configuração dos santos na vida da igreja, dos santos que nós conhecemos, dos grandes santos, dos grandes místicos, dos grandes mártires, se pudermos perceber, podemos dizer, eu tenho, vamos dizer, a fé de São Policarpo de Esmirna, a mesma fé que ele teve. Eu tenho a mesma fé que São Justino Marte, eu tenho a mesma fé que Santo Inácio de Antioquia, que viveram no século II. Né? Eu tenho a mesma fé, por exemplo, que Santo Agostinho de Hipona, a mesma fé que eu também compartilho com São João Crisóstomo, com São João Damasceno, já no século VII, com Santo Efrem, com São Máximo Confessor e tantos santos, a fé que eu tenho que é compartilhada e é a mesma fé que Santo Antônio de Pádua, a mesma fé que São Francisco de Assis. É maravilhoso perceber que eu creio nas mesmas coisas que eles creram e que é possível eu alcançar uma vida sobrenatural como eles também alcançaram. A mesma fé, por exemplo, que creu Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Clara de Assis e tantos santos, São Pedro Crisólogo, São Pedro Damião, tantas realidades, aquele seu santo de devoção. É maravilhoso perceber, nós cremos naquilo que eles também creram. Um São Vicente de Paulo, um São Vicente Ferrer, um São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola e tantos santos, se nós pudéssemos aqui enumerá-los, não iria acabar. Só estou falando dos santos canonizados, fora os beatos, fora os bem-aventurados e servos de Deus. Todas essas realidades, o beato Carlo Acutis, na tenra idade, eu creio naquilo que ele também creu.
nas mesmas verdades de fé que eles creem. Há uma comunhão, queridos irmãos, uma comunhão na fé, dentro de todo esse patamar. Eu creio nas realidades de São, na mesma verdade de fé, nas mesmas verdades de fé de São Pio X, por exemplo, de São João Paulo II, dos papas, de tantos papas ao longo da história da Igreja. Nós podemos compartilhar essa realidade de crer nas mesmas realidades, na mesma verdade de fé, no mesmo tesouro, no mesmo depósito da fé que tantos e tantos santos e beatos experimentaram. Essa comunhão na fé que se vai enriquecer aqui, que nós notamos no número 949. Isto é consolador. Crer, por exemplo, naquilo que creu e crê São João Maria Vianney, por exemplo. E tantas outras realidades, tantos outros santos. E querer experimentar, e até mesmo, por que não dizer, buscar imitá-los dentro de toda essa realidade de santidade. Desejar ardentemente ser como eles, ser santos como eles. São santos. Ou mesmo beatos, né? Para aqueles que são beatos, ou até a realidade de pessoas que mesmo não tendo sido canonizada, mas e claramente nós percebemos pelo testemunho de vida que é uma pessoa que pode ser perfeitamente canonizável nesse processo. E é interessante notarmos toda essa condição e perceber essa comunhão. Do mesmo jeito, a comunhão dos sacramentos. Quando nós vemos o número 950, de que os sacramentos são compartilhados para todos os fiéis, e ele vai colocando aqui, o fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos e, sobretudo, o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados, que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. Perceba como isto é consolador. E é interessante observarmos que em vários momentos aqui deste parágrafo, né? Parágrafo que trata da comunhão dos santos, se você notar nas notas de rodapé do catecismo, muitas vezes são citadas trechos, citações do catecismo romano. O catecismo romano é o catecismo promulgado, digamos assim, após, como resultado final, do Concílio de Trento. Se nós notarmos aqui a consonância entre este catecismo amarelo, nós temos aqui essa edição mais recente, mais atualizada, mais atual, né? Podemos assim dizer, resultado dos frutos do Concílio Vaticano II, em consonância com o catecismo romano, resultado dos frutos do Concílio de Trento. Se nós assim pudermos perceber, várias vezes o catecismo romano aqui, ele é citado, você pode conferir nas notas de rodapé do catecismo que nós observamos. Então, ele cita várias vezes o catecismo romano, como está citando agora. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. É maravilhoso perceber essa realidade. Por exemplo, até mesmo uma pessoa que, porque não pode comungar de forma sacramental, né? Se nós evidenciarmos, não está em estado de graça, ou está por algum motivo, alguma dificuldade, alguma realidade da vida, alguma intempérie, ela está impedida de comungar, como por exemplo, um homem e uma mulher que estão casados ali naquela realidade de uma segunda união, estão impedidos de comungar, mas os seus filhos podem comungar. Fizeram a primeira Eucaristia, né? Eles podem entrar na comunhão e podem comungar. E esta comunhão que eles realizam ali acaba também sendo compartilhada para todos os fiéis. Vamos observar essa realidade. Mesmo não podendo comungar, mas há aqueles que estão próximos a mim que podem. E eu estou me referindo a uma situação assim de parentesco. Imagine quando nós nos remetemos a toda uma realidade de comunhão dos santos. Por isso, Nossa Senhora em Fátima, quando ela fala, e até mesmo o anjo de Portugal, quando ele aparece um ano antes, né, da aparição de Nossa Senhora em Fátima, ele fala muitas vezes, ensina até esta oração, né, aos
pastorinhos, meu Deus, eu vos adoro, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro-vos, espero-vos e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E você nota esta realidade mesmo, de perceber esta comunhão. Mesmo diante dos pecadores, diante das realidades dos pecadores, mas existe uma multidão de testemunhas que podem também gerar frutos espirituais para a salvação de tantas almas que ainda não creem, para a conversão de tantas almas que não creem, que ainda não creem. É uma realidade que nós podemos perceber em toda a igreja enquanto corpo místico. E quando eu falo a igreja enquanto corpo místico, eu estou me referindo à igreja que está peregrinando nesta terra, à igreja que está padecendo na realidade de purgatório e a igreja que já é triunfante no céu. Veja que maravilha, meu irmão, toda essa condição e realidade. E é importante irmos associando essa posição. Por isso que nossas orações, nosso testemunho de vida, nosso testemunho de santidade também pode favorecer, com as nossas orações mesmo, almas que estão no purgatório. Podemos assim observar. A intercessão daqueles que estão no céu contemplando Deus face a face, a sua visão beatífica, a visão beatífica de Deus. E pela intercessão deles, pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles que fazem parte do mesmo corpo místico que é a igreja, eles podem interceder por nós, porque em Deus eles também veem as nossas aflições. Também veem o nosso pedido de socorro em Deus. E isso não tem nada a ver com o espiritismo. Não se trata de estar invocando pessoas, estar invocando santos para que eles venham até aqui e ter contato conosco. Não se trata disso. Trata-se de que na visão beatífica em Deus, eles estão vendo em Deus, na eternidade, daquilo que Deus permite que eles também percebam, que eles também vejam, vamos dizer assim. E eles intercedem por nós dentro de uma realidade completamente diferente. Não estão no tempo, vamos assim observar. Estão fora do tempo, estão na realidade do eterno, na dimensão eterna, nessa dimensão misteriosa. E assim ocorre a intercessão dos santos, que até o próprio catecismo também vai se referir, também vai falar, se assim observarmos, né? Nós temos assim uma tendência muito pequena, muitas vezes, de entender essas questões ligadas à nossa própria fé. Queremos compreender a intercessão de um santo no céu como se ele tivesse os mesmos níveis de ocupação e as mesmas fraquezas que nós temos aqui no tempo. Quando no céu não há mais o tempo, há a realidade do eterno. E tudo, vamos dizer assim, digamos, é desvendado, vamos observar esta realidade, já que estão diante da própria verdade, da própria vida, do próprio autor da vida, que é Deus. Dentro deste propósito. Então nós percebemos isso que ele coloca aqui no número 950. E se ainda pudermos notar a comunhão dos carismas, você nota no número 951, se referindo também à realidade do próprio Espírito Santo que distribui os carismas, né? Conforme convém à igreja, à comunidade. Aquilo que muitas vezes é relatado lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Onde ele vai se referir aos diversos carismas, os diversos dons extraordinários do Espírito Santo. São dons, carismas, que não são para nosso próprio proveito. Não é para nosso próprio proveito que é fomentada uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, vamos dizer assim, tal como ali se elenca dentro daqueles carismas que São Paulo vai abordar, vamos dizer, na sua carta aos Coríntios, né? Mas os carismas, eles existem para a edificação da comunidade, para a edificação da igreja. Eles não devem ser encerrados em mim, mas devem ser compartilhados e eles existem e são suscitados de forma extraordinária para o bem comum, não para a minha autopromoção. Importante observarmos esta realidade, né? E são extraordinários. Não são ordinários, não são dons ordinários como nós observamos lá no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 11, que vai elencar aqueles dons que a igreja depois vai tomar como dons ordinários do Espírito, né? O dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da piedade, do temor a Deus, né? Da inteligência, nós evidenciamos o entendimento mesmo.
Então você vai percebendo o dom da fortaleza. Esses são dons ordinários e que vão estar ordenados para a nossa salvação. São dons que nós todos temos desde o nosso batismo. Os dons extraordinários Deus concede a quem Ele quer e de acordo com as necessidades da comunidade, para o bem da comunidade, o bem comum. É o que nós observamos aí no número 951, se observarmos. E ainda temos o número 952, que também vai falar do compartilhamento, da comunhão dos bens espirituais, também dentro da partilha, dentro daquilo em que todos, vamos dizer assim, compartilham da mesma realidade de um bem comum, né? Como diria o livro dos Atos mesmo dos Apóstolos, vai dizer que entre eles não haviam necessitados. Né? Não haviam pessoas necessitadas entre os irmãos, entre estes irmãos. É isso que nós observamos aí, quando vemos o número 952, ele diz assim: tudo o que o verdadeiro cristão possui, deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos, e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Veja que maravilha, nós podemos perceber esta realidade ao longo da história, podemos notar toda essa abordagem dentro da própria vida da igreja. Só é você observar as diversas casas de caridade que são evidenciadas, né? Diversos leprosários, diversos lugares, centros de saúde, podemos assim observar, que levam por vezes o nome, a vida, a identidade da igreja. Nós podemos perceber toda esta constituição. Isso também é relatado e observado, se você notar também, pelo próprio catecismo romano, esse catecismo que falava pouco, resultante dos trabalhos finais do Concílio de Trento. Então você vai notando esta condição. E por fim, o número 953, ele vai falar da comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre por si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. É aquilo que eu falava no início. Se eu tenho um segmento do meu corpo, um membro do meu corpo que está sofrendo, todos os membros, todo o corpo sofre. Perceba esta condição. Imagine o corpo de Cristo quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro adoece, o corpo, de certa forma, padece deste adoecimento. Mas é bonito perceber que este corpo místico de Cristo é um corpo são, saudável, sadio. E por causa do caráter são deste corpo, aquela realidade daquele segmento que padece será curado. Aquela realidade daquele segmento que sofre também será curado aquele sofrimento. Porque caminhamos numa unidade. Esse corpo é muito mais do que são. É muito mais do que saudável. Este corpo místico, ele é santo, ele é imaculado, porque é o próprio Cristo, dentro desta prerrogativa. Tudo isso nós podemos notar ao longo desta comunhão dos bens espirituais que nós notamos aqui, a partir do número 949 até 953, se notarmos este conceito, né? Nós notamos, inclusive, ao final deste parágrafo, 953, ele diz: a caridade não procura seu próprio interesse. Ele vai falar da distribuição dos dons espirituais no capítulo 12, lá em São Paulo, na Carta aos Coríntios, né? Preparando para aquele belíssimo discurso da caridade no capítulo 13, na primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? Quando vai dizer que a caridade não procura seu próprio interesse. O menor dos nossos atos praticados na caridade, praticados no amor, irradia em benefício de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Os bens que eu realizo, toda a realidade boa, toda a realidade caritativa, todo ato bom que eu pratico, e mais ainda, estando em estado de graça, eu estarei rendendo frutos espirituais para toda esta realidade que se funda na comunhão dos santos.
né? Abordando esta solidariedade com todos os vivos e os mortos, se assim notarmos, né? Os bens espirituais que eu pratico nesta vida, inclusive os bens praticados nesta vida, as coisas boas praticadas nesta vida, podem ter repercussões espirituais, inclusive, que possam atingir almas do purgatório, especialmente se eu estou em estado de graça, eu estou em perfeita comunhão com esta igreja que nós cremos existir a comunhão dos santos. Ora, querido irmão, há muita coisa em mim, que é a igreja. Há muita coisa em mim que não é a igreja. Cada vez que eu entro em condições de pecado, cada vez que eu entro em condições voltadas contra a sã doutrina da salvação, eu deixo de ser igreja, vamos dizer assim, né? Eu deixo de estar em comunhão plena com a Santa Igreja. É como se eu tivesse me divorciado, vamos observar assim por essa analogia. E é necessário que eu volte a esta reconciliação com a igreja mediante o sacramento da penitência, da confissão dos pecados, e volte ao estado de graça, porque existe muita coisa em mim que não é igreja. Quando eu cometo meus pecados, eu deixo de ser igreja, podemos assim observar. Quando eu volto à reconciliação com a igreja e pratico apenas os atos de caridade, os atos de piedade, cumpro os mandamentos, busco amar, cumpro os mandamentos da lei de Deus, aquilo que nosso Senhor pediu, amar a Deus acima de todas as coisas, é ao próximo como a mim mesmo. Eu estou voltando efetivamente a ser igreja de forma concreta, de forma efetiva, de forma em que realmente eu estou em perfeita comunhão com o nosso Senhor, com este corpo místico que é a igreja. E aí observa essa comunhão que acaba se repercutindo, inclusive, para toda a igreja enquanto corpo místico, né? E aí nós podemos notar também, a partir do número 954, né? Eu já falei um pouco acerca dessa realidade. Ele vai falar aqui os 3 estados da igreja, né? A igreja que se encontra na condição, vamos dizer, desta realidade peregrina que nós estamos vivendo, a realidade padecente, que é a realidade do purgatório, e a realidade da igreja triunfante, que nós evidenciamos no céu. Ele fala aqui no número 954. Ele diz: até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. Nós estamos falando aqui justamente desta realidade dos estados de vida da igreja, né? A igreja peregrina, esta igreja aqui nesta terra, a igreja padecente, aquela igreja que padece no purgatório, e a igreja, no caso aí a igreja que está sendo purificada, né? E a igreja triunfante, digamos assim, em que nós já vemos aí as almas que contemplam a Deus face a face dentro de todo este processo. E é o que nós podemos notar, inclusive, da própria Lumen Gentium, né? Do documento, uma constituição dogmática própria do Concílio Vaticano II, que vai tratar acerca dessa realidade, né? Você tem aí até uma citação da própria Lumen Gentium, quando ele diz aí: todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo, e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja, e nele estão unidos entre si. Notamos esta realidade, né? E mais adiante, se nós pudermos observar o número 955, 956, aqui ele vai tratar acerca da intercessão dos santos, que já havíamos comentado, mencionado algo a respeito, né? Inclusive nós temos aí inúmeros padres da igreja que falam acerca da intercessão dos santos, daqueles que já estão habitando a glória do céu, e já estão vendo em Deus, sentindo em Deus os padecimentos desta igreja peregrina, como também da igreja padecente, podemos assim observar, e em Deus eles também intercedem por nós. É aquela realidade do corpo. Se um segmento do corpo está padecendo, todo o corpo sabe, vamos dizer assim. Imagine aquelas que estão contemplando Deus face a face, que não têm, digamos assim, nenhum impedimento, nenhum empecilho para interceder por nós. Perceba, queridos irmãos, aqui nesta terra, nesta vida,
Nós temos tantos impedimentos, tantos pecados, tantas feridas, tantas realidades, e mesmo assim, de forma misteriosa, a gente não compreende, a gente não entende, a gente muitas vezes sente desejo e vontade de rezar por aquela pessoa. Não é isso? Quantas vezes não acontece comigo, com você mesmo que está acompanhando esta aula, sinto vontade de rezar por essa pessoa. Tenho vontade de rezar por esta pessoa. Se nesta terra, com tantos impedimentos, empecilhos, tantas dificuldades, pecados, feridas, doenças espirituais, rancores, ódios, e mesmo assim o nosso coração é suscitado a rezar por alguém, e às vezes aquele alguém nem pediu, imagine no céu, né? Em que nós não teremos impedimento algum, pelo contrário, estaremos imersos em Deus. E mais ainda, né? Serão suscitadas tantas e tantas vezes que nós rezemos pelos que aqui ainda se encontram peregrinando ou padecendo no purgatório. Se tantos e tantos santos fizeram tanto bem nesta terra, como iriam se calar? Como iriam calar-se definitivamente, não querer mais saber dos problemas desta terra quando estiverem olhando para Deus face a face, contemplando a felicidade eterna? Seria muito egoísmo, queridos irmãos. Infelizmente, a mentalidade protestante, por vezes presente na igreja, não deixa notar essa condição, essa realidade. E os santos vivem como Santa Teresinha mesmo vai dizer: vou passar a eternidade fazendo bem na terra. No sentido mesmo de estar preocupada com as almas desta terra, com as almas deste mundo, para que também estas almas possam contemplar aquilo que Santa Teresinha já contempla no céu. E tantos santos já podem vivenciar isso, este banquete, este grande banquete, esta grande festa, este grande gozo, como diria o Papa Pio XII, este grande gozo de eternidade. Então podemos perceber essa condição. Por isso aqui, e logo adiante você também pode notar essa fala de Santa Teresinha, ela coloca aqui: passarei meu céu fazendo bem na terra, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem ainda também uma passagem belíssima de São Domingos de Gusmão, quando estava moribundo aos seus irmãos, ele diz assim: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Olha só que maravilha, que beleza! A caridade não acabou com a morte, ela não acaba com a morte, pelo contrário, podemos assim dizer, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Diz a carta de São Paulo aos Romanos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, a morte para o santo, ela simplesmente vai fazer com que você abrace de vez nosso Senhor, pule nos braços de nosso Senhor. A morte não acaba, meus irmãos, com a experiência do amor, da caridade, com a oração. Pelo contrário, aí sim é que ela será intensificada, especialmente para uma vida santa, para um santo. O santo que, quando você vai observar o próprio Santo Estevão, se nós evidenciarmos nos Atos dos Apóstolos, prestes a morrer, quais as últimas palavras de Santo Estevão? Eu estou vendo a glória de Deus. Santo Antônio de Pádua, da mesma forma, ao morrer, eu vejo a glória de Deus, como quem diz assim: finalmente eu vou pular nos braços do Pai. Isso é tremendo. Esta realidade, esta maravilha. São João da Cruz mesmo, perto de morrer, no dia, na noite, digamos assim, da sua morte, quando ele rezava as vésperas, e ainda já inconsciente, sem ter noção muito do que estava fazendo ainda, já por conta das realidades, seus últimos instantes desta vida, já rezamos as vésperas, já sim, as completas, já rezamos. E ele dizia: as laudes eu vou rezar olhando para ele. É consolador sabermos esta realidade. As laudes, a oração da manhã, podemos assim dizer, na liturgia das horas, então você nota toda esta condição. E aí você percebe esta comunhão que ele vai colocando aqui no número 957. A comunhão dos santos, em que nós vamos venerando estes que são verdadeiros luzeiros, verdadeiros modelos a serem imitados, porque todos imitaram nosso Senhor Jesus Cristo de forma elevadíssima. Todos viveram a fé católica de forma autêntica, plena, souberam viver a fé católica de forma heróica, por isso são modelos. Eles são exemplos de católicos, vamos dizer mesmo, que deram certo, podemos assim dizer.
porque alcançaram este cume, esta santidade, esta perfeição, podemos observar. E ele diz assim no número 957, veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Veja que maravilha notarmos esta constituição e realidade. E aí nós notamos ainda, também baseado numa palavra de São Policarpo de Esmirna, ele que viveu no século II, né, depois de Cristo, digamos assim, um daqueles, digamos, apologistas, né, daqueles que defendiam a fé, e também ele, daqueles que foram dos primeiros mártires da igreja, viveu com aqueles, quem sabe, que contemplaram até Nosso Senhor, como São Policarpo de Esmirna, que foi contemporâneo até de Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto de João, né? Podemos assim, escutou João falar, o apóstolo, né? São Policarpo, ele vai dizer isso aqui, já no finalzinho aqui, no número 957, ele diz, nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor. E o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Olha só que maravilha essa realidade da comunhão dos santos. E ainda ele fala aqui, mais adiante, no número 958, a comunhão com os falecidos, aqueles que vivem, digamos assim, esta realidade, esse estado de vida, até mesmo no estado do purgatório, para aqueles que já morreram e não estão em completo estado, de modo a poder contemplar Deus face a face, na sua visão beatífica, e que precisam ainda de purificação. Você nota no número 958 também. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Note toda esta realidade que também é mencionada aqui por meio da Lumen Gentium. E é interessante notarmos isso. Nós percebemos isso até mesmo no contexto histórico, né? Nós vemos lá aquelas catacumbas primitivas, no século II, por exemplo, em que vemos lá grafites lá desenhados e digamos assim, orações que são pronunciadas por pessoas, de fato, para aqueles já falecidos, né? Em que se reza por pessoas já falecidas. Isso já se é atestado no século II, na igreja primitiva mesmo. A própria Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, antes de morrer, ela diz ao seu filho, não se esqueça de mim no altar do Senhor. Quando estiveres rezando a Santa Missa, não te esqueças de mim, não te esqueças de minha alma quando estiveres no altar do Senhor. Ela mesmo pedindo para que o filho interceda por sua alma após a morte dela. Então você nota essa realidade, né? Dentro de todo este patamar. Seguindo, e mais adiante, nós observamos também no número 963, se você avançar um pouquinho, né? Temos aí o resumo de tudo isso que nós mencionamos até agora, tá aí, do número 960 ao número 962, e você nota aí também o número 963, que já vai tratar neste parágrafo 6º, com relação a este grande ícone da nossa igreja, que é a Virgem Maria, aqui retratada como mãe de Cristo e mãe da igreja, né? É bem interessante podermos observar tudo isso que também é mencionado aqui acerca da Virgem Maria. Você nota que existe aqui uma certa problemática, né, dentro desse processo de Mariologia, dentro da Mariologia, porque por vezes, por ocasião do Concílio Vaticano II, nós observamos
aqui um estudo da pessoa de Maria, da figura de Maria, tendo um aspecto eclesiológico, podemos assim observar, né, o que muitas vezes se mencionou, se evidenciou no Concílio Vaticano II, mas que também existe um caráter cristológico do estudo da Mariologia. Né? Como assim nós podemos evidenciar desta forma? Se nós notarmos, o Concílio Vaticano II não teve nenhum documento, digamos assim, expresso, né, falando acerca da Virgem Maria. Né? Quando se falou da Virgem Maria no Concílio Vaticano II, se colocou Nossa Senhora, se colocou a Virgem Maria num capítulo de um documento, mas não um documento todo dedicado a ela. Foi apenas um capítulo, que foi o capítulo 8 da Constituição Lumen Gentium, né? O último capítulo, inclusive, que vai tratar de Maria. E é bem interessante que, tentando, inclusive, né, dar uma abordagem de Maria como num caráter eclesiológico mesmo, né? Ou seja, ela como sendo parte integrante deste corpo místico de Cristo. Ela seria só mais um membro do corpo de Cristo, né? Assim como todos. Só que é interessante percebermos uma realidade dentro desse processo. Se note bem que Maria é a mãe de Cristo. Né? Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo. Maria, ela gerou Cristo. Não é isso? E nós temos que Cristo, podemos dizer, o seu corpo místico é a igreja. Então, por que não dizer também que Maria gera a igreja, que é o corpo de Cristo? Note bem a realidade e a reflexão teológica que emana desses termos aqui que eu estou colocando diante disso. Por que toda essa discussão que muitas vezes se abordou do Concílio Vaticano II para cá? Né? Podemos perceber isso porque Nossa Senhora fez aqui na Terra, ela, por graça de Deus, claro, mas ela fez aqui na Terra, no tempo, algo que o Pai fez na eternidade. Ou seja, ela gerou o Filho, né? Ela gerou o Cristo, enquanto homem, na sua humanidade. Ela fez o que o Pai fez na eternidade, porque na eternidade o Pai gera o Filho. Né? Deus Filho, vamos dizer assim, gera o Filho dentro desse processo, no eterno, de forma misteriosa. Aí caberia nós falarmos um pouco acerca, de forma mais incisiva, do mistério da Santíssima Trindade. Mas o Pai faz no céu, Nossa Senhora também faz aqui na terra, na perspectiva da humanidade de Cristo, gerando o Filho. Né? E este Filho, esta humanidade que não está de forma alguma dissociada da divindade de Jesus, porque é a única pessoa, vamos dizer assim, do Verbo eterno do Pai, que foi gerado, né, na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, podemos assim observar, né? Por causa daquele mistério que nós já falávamos em outro momento, da união hipostática. E aí você vai percebendo que o caráter cristológico da Virgem Maria acaba ganhando força. Tanto é que, no último capítulo da Lumen Gentium, que vai tratar de Maria, de Nossa Senhora, neste capítulo, praticamente só é abordado o aspecto cristológico da Virgem Maria, não tanto o caráter eclesiológico, dela como sendo corpo, parte do corpo de Cristo, mas ela como sendo mãe, efetivamente, da igreja. É bem interessante quando nós notamos isso é corroborado, é confirmado quando o Papa São Paulo VI, em pleno Concílio Vaticano II, ele declara Maria mãe da igreja. Nós podemos perceber toda esta realidade. Inclusive, aqui no número 963, você nota esta declaração do Papa São Paulo VI acerca, nesse discurso mesmo, em 21 de novembro de 1964, ele declarando Maria, mãe da igreja, dentro desse sentido, no sentido pleno da palavra, de quem realmente gera a igreja, gera o corpo de Cristo, gera o corpo místico de Cristo. E isso é corroborado, se nós observarmos, em vários aspectos da figura e da riqueza espiritual de Maria, se nós observarmos. O primeiro aspecto seria justamente no ato da Anunciação, em que ela gera nosso Senhor. Efetivamente, gerou Jesus na carne, né? Por ação do Espírito Santo, por ação divina, gerou Jesus na carne, sem participação, sem consórcio, digamos assim, de homem algum. Notemos isto. Mas também se evidencia isso lá no Evangelho segundo São João, quando Jesus, vendo
Maria e o seu lado, discípulo amado, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, naquele momento, esta maternidade de Maria é consumada na igreja. Podemos assim evidenciar na figura do discípulo amado, na figura do apóstolo João, se nós assim evidenciarmos. Nós percebemos que esta realidade, esta condição em que Jesus ele transfere toda esta maternidade de Maria para a igreja inteira, é consumada ali aos pés da cruz. Isso nós notamos quando nós percebemos a meditação destes parágrafos do Catecismo. Logo no número 963, ele vai dizer: depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor, levando em consideração toda a realidade dos seus dogmas. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis, que são os membros desta cabeça. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Palavras de São Paulo VI, justamente em pleno Concílio Vaticano II, declarando de forma magistral este tremendo mistério. Maria, Mãe da Igreja, ou seja, gerando em cada um de nós o Cristo. Eis o grande papel da Virgem Maria. Aquela que gera em nós o Cristo. Por isso a devoção a Nossa Senhora deve ser cultivada por nós católicos, com o propósito, justamente o intuito de que nós também tenhamos em nós gerados novos Cristos, podemos assim perceber. Por isso São Luís de Montfort, ele fala de forma tão veemente acerca desse mistério no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A necessidade de gerar novos Cristos. Aquilo que São Paulo, inclusive, vai dizer aos Coríntios, quando Cristo será tudo em todos. Você vai vendo que as realidades começam a fazer sentido. E se notarmos aí no número 964, 965, até o 969 mesmo, quando você vai meditando aqui, você vai percebendo que é tudo uma continuidade. A maternidade de Maria com relação à igreja. Você nota bem, totalmente unida a seu filho, também em sua assunção, ela é nossa mãe na ordem da graça. Note que são subtítulos que, se você os lê de forma direta, corriqueira, como um texto corrido, você percebe que forma-se uma frase de completo sentido. Mas ele divide aí, o porquê das reticências. Ele divide totalmente unida a seu filho, ou seja, naquela realidade mesmo em que ela gera Jesus Cristo. Na carne, Podemos assim observar. O papel de Maria para com a Igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Essa união de Maria com seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. É quando você evidencia claramente isto lá aos pés da cruz. Você nota bem esta fala, inclusive, quando nós notamos que a Lumen Gentium coloca também no seu capítulo 8, no seu último capítulo, Diz que a bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé não sem desígnio divino, sofreu intensamente junto com seu unigênito. Aquilo que o profeta Simeão havia dito dela, que uma espada iria transpassar sua alma. Aquilo que Jesus experimentou na carne, Nossa Senhora havia experimentado na sua realidade mais interior. E com ânimo materno se associou a seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. O oposto de Eva. Enquanto Eva quis aquele fruto para si, Maria doou o fruto do seu ventre. Que maravilha podemos notar este tremendo mistério. Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com estas palavras: mulher, eis aí o teu filho. E aí você nota esse mistério todo tremendo, por ocasião da ascensão de Jesus, como nós notamos no número 965, e depois com a consequente vinda do Espírito Santo, em que a Virgem Maria acompanha com as suas orações o nascimento de forma efetiva e a realidade pública da Igreja nascente. Então você vê toda essa condição. No número 966, você faz menção aqui no Catecismo ao dogma
da Assunção de Maria, em que aqui você nota justamente uma parte da proclamação do dogma pelo Papa Pio XII, né? A chamada bula Munificentissimus Deus. Pio XII, no dia 15 de agosto de 1950, ele promulga, né, de forma como um dogma mesmo, de forma ex-cátedra, podemos assim dizer, o chamado dogma da Assunção de Maria, em que Nossa Senhora, tendo concluída a sua peregrinação nesta terra, ela foi elevada ao céu, foi assunta ao céu. Cuidado para não confundir com a ascensão, né? A ascensão é só Nosso Senhor. Ele foi por sua livre iniciativa, livre vontade, ele mesmo subiu aos céus por sua própria força e iniciativa. Nossa Senhora foi assunta, ou seja, foi elevada. Ela precisou que levassem ela, podemos assim fazer essa distinção, né? Então foi assunta ao céu de corpo e de alma, podemos assim perceber esta condição. E aqui, no número 966, você vê esta proclamação que é relatada aqui. Finalmente a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, ou seja, fazendo menção ao dogma da Imaculada Conceição. Terminado o curso da vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Está aí nesta magnífica bula, que eu também aconselho você a pesquisar e a ler a bula inteira, né, do Papa Pio XII, Munificentíssimos Deus. Pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, ocorreu esse tremendo mistério, né? A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Que maravilha notarmos esta realidade. Em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. E aqui fala-se acerca da morte eterna. E por isso, diante de toda esta condição e realidade, a partir do número 967, nós notamos aí Maria como sendo aquela que é nossa mãe na ordem da graça. Nós somos gerados em Maria, vamos dizer assim, né? E quando somos gerados em Maria, o que é gerado em Maria? O próprio Cristo. Quem é Maria? Mãe da Igreja. A igreja é o quê? O corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Percebem? Tudo faz sentido, tudo tem relação, tudo está correlacionado. Por isso o número 967 do Catecismo vai dizer: por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo que até a realização exemplar desta mesma Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. E isto aqui, meu irmão, é muito importante. Seu papel vai ainda mais longe. É o que a diferencia de todos os demais santos, se nós pudermos observar, né? Maria é de longe diferente de todos os demais santos, de todos os anjos que existem, podemos assim perceber. Por quê? Porque esse papel de Nossa Senhora, quando ele diz que é um papel inteiramente singular, este papel de Maria em relação a toda a humanidade, é um papel de ação, inclusive. Quando ela, Jesus mesmo, na cruz, proclama e define: eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. É algo que realmente acontece. Jesus falou, as coisas acontecem. E Maria, de fato, ela se porta, se controla como mãe, podemos assim dizer. Se comporta como efetivamente mãe, aquela que protege, aquela que vem em nosso auxílio, aquela que vem em nosso socorro, aquela que gera Cristo. É algo que realmente acontece, é algo que realmente está em ação, ela gera Cristo. Por isso se diz que ela é nossa mãe na ordem da graça, porque na ordem da graça nós também temos potência para alcançarmos esta plenitude em Cristo Jesus.
pela geração enquanto filho de Maria. Então você nota esta realidade quando ele diz, de modo inteiramente singular pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Note bem toda esta condição e realidade. Por isso ele diz, assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira de todas as graças. São Luís de Montfort, inclusive, vai dizer no seu tratado que todas as graças passam por Maria. Todas as graças que eu peço a Deus passam por Nossa Senhora, para que Nossa Senhora peça ao seu Filho Jesus do jeito dela. As graças que eu peço ao Senhor, do meu jeito, Nossa Senhora as toma e pede a Jesus do jeito dela. Ela cristifica a minha oração. Que maravilha notarmos esta constituição, né? E ainda se nós notarmos o número 970, se você puder bem perceber, aqui é como se ele estivesse até mesmo fazendo menção a algumas dúvidas, questionamentos que muitos protestantes até fazem quando se referem, dizendo assim que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? No número 970 ele faz aqui menção justamente a essas passagens, como São Paulo a Timóteo vai dizer desta forma. Jesus, de fato, é o único mediador entre Deus e os homens, mas a mediação de Jesus é uma mediação única de salvação. Não existe nenhum nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Nós cremos nesta realidade, mas isso não exclui a mediação de Nossa Senhora, nem a mediação dos outros santos, no sentido das suas intercessões, da intercessão por nossos pedidos, por nossas necessidades, por nossos desejos. Isso não exclui. O bonito da igreja, uma realidade não exclui a outra. O fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens, nesta única mediação, Nossa Senhora também faz os seus pedidos, a sua intercessão também age como medianeira na única mediação de Cristo. Não exclui, pelo contrário, até potencializa, porque as orações de todos os cristãos, as orações de todos os fiéis, muitas pessoas, imagine, querido irmão, e aí eu falo até mesmo de forma afetiva, por que não dizer? Quem sabe o seu nome sendo pronunciado, sendo lembrado no céu. Imagine uma multidão de santos rezando pelos fiéis nesta terra. Note toda esta abordagem, né? E aí ele faz essa explanação no número 970 dentro desse processo, né? Não excluindo possibilidades, mas até mesmo potencializando estas realidades, né? Como ele diz assim, com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Claro que nós cremos nisto, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Que maravilha notarmos esta realidade. E para já caminharmos para o fim desta aula, nós temos aí os números 971 e 972, que vai tratar acerca do culto da Santíssima Virgem, que nós já falamos em outro momento, né? Este culto que é relacionado ao Evangelho segundo São Lucas, que vai dizer que todas as gerações iriam proclamar a Virgem Maria como bem-aventurada, está escrito inclusive aqui no Catecismo, e vai tratar deste culto que nós chamamos de um culto de hiperdulia, que nós já mencionamos em outro momento nestas formações, né? Vai se dizer aqui que a Santíssima Virgem, ela é legitimamente honrada com este culto especial pela Igreja. E com efeito deste remotíssimos tempos, podemos observar, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, a chamada Theotokos.
Theotokos, né? A mãe de Deus, como foi anunciado e proclamado enquanto dogma no Concílio de Éfeso, no século V, inclusive. Como resposta ao nestorianismo, podemos assim observar que era uma heresia na época, suscitada na época, que dizia que Jesus tinha duas naturezas e duas pessoas distintas, né? E a igreja vai contra esta realidade, afirmando que Jesus tem duas naturezas, sim, humana e divina, mas na única pessoa do Verbo eterno do Pai, do Verbo encarnado, é Cristo Jesus. E isso nós vamos estar estudando mais adiante acerca destas realidades. Mas o fato é que Nossa Senhora já é venerada como Mãe de Deus, como a Theotokos, desde o século V, de forma assim oficial enquanto dogma da Igreja, né? Nós podemos ainda perceber outras realidades que vão estar relacionadas com essa singularidade da Virgem, e no número 972, o ícone escatológico que é a Igreja, né? Que é a própria Virgem Maria, como este ícone escatológico que está presente, inclusive, antecipando mesmo todas as realidades que nós estaremos vivenciando nos últimos tempos, né? A Virgem Maria já desfruta, podemos assim perceber, né? Já goza desta realidade, desta antecipação, podemos observar, né? Diz assim: depois de termos falado da Igreja, de sua origem, de sua missão, de seu destino, a melhor maneira de concluir é voltar o olhar para Maria, a fim de contemplar nela, em Maria, o que é a Igreja em seu mistério, em sua peregrinação da fé. E o que ela, a Igreja, será na pátria, ao termo final de sua caminhada, onde a espera na glória da Santíssima e Indivisível Trindade, na comunhão de todos os santos, aquela que a Igreja venera como a mãe de seu Senhor e como sua própria mãe. E para finalizar, ele aqui coloca essa passagem belíssima que nós podemos evidenciar aqui na Lumen Gentium, né? Que vai dizer: assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma a Mãe de Deus, representa e inaugura a Igreja em sua consumação no século futuro. Da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilha como sinal da esperança segura e consolação para o povo de Deus em peregrinação. Perceba esta realidade, esta condição que o Catecismo vai nos colocando e nos ajudando a refletir e a meditar sobre este ícone escatológico da Igreja, que é a própria Virgem Maria. Ela antecipa no céu aquilo que nós estaremos experimentando também, por ocasião da segunda vinda de Cristo, da sua parousia, podemos assim notar e evidenciar. Pela fé, nós podemos nos alegrar diante de tão grande mistério que é desse processo, inclusive, da ressurreição que nos acompanha, da ressurreição que nos espera ao longo da nossa jornada. Aqui você ainda tem, para finalizarmos, os números 973 até o número 975, em que ele vai tratar aqui de um resumo breve acerca de tudo o que meditamos também sobre a Virgem Maria, para que você também possa ir revisando e também continuando a refletir acerca dos santos mistérios da nossa fé. Nós possamos então nos alegrar diante de tudo isso que nós vamos aprendendo e muito mais do que nos alegrar, até mesmo experimentar a fé dentro deste propósito, né? Cada artigo de fé é um mistério que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos desvendando, que nós vamos também aprofundando e, ao mesmo tempo, trabalhando um processo de conversão sincera, profunda no nosso coração, mudando mesmo os caminhos, a rota e atingindo uma rota certa, uma rota assertiva, que é rumo a esta santidade, vivendo essa experiência mesmo de comunhão dos santos que nós experimentamos nesta aula. Possamos então pedir a Nossa Senhora, sede da sabedoria, que ela ilumine cada vez mais o nosso coração, nossa inteligência, que ela cada vez mais realmente nos infunda mesmo em nós. Desejo, amor pela santidade, por querer ser cada vez mais de Deus, por querer estar cada vez mais unido às coisas do alto. Nossa Senhora mesmo, Mãe da Divina Providência, ela que é sede da sabedoria, vem interceder sempre por nós e aumente em nós o amor incondicional a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,